Há mais de 2 anos, quando a gente iniciou aqui o canal O Vendedor de Ideias, eu me propus a compartilhar conhecimento, experiência, que eu tenho, um pouquinho de bagagem que adquiri ao longo de alguns anos sobre comunicação em geral. Focado em oratória, persuasão, mas a gente também tem abordado outros temas. Esse canal começou ali no início, no auge da pandemia da Covid-19, no ano de 2020, em março de 2020, na verdade. Foi quando a gente teve o primeiro lockdown. E desde então a gente já tem compartilhado vídeos sobre oratória, sobre falar em público, sobre persuasão, sobre a arte de conversar, mas a gente também tem abordado alguns temas sobre comportamento humano. Um deles foi um vídeo sobre resiliência, essa qualidade tão importante, tão necessária nos dias de hoje. E eu enfatizei que a gente ia precisar muito de resiliência durante essa pandemia que a gente ainda está vivendo nela. Teve outro vídeo que a gente lançou em setembro de 2020. Esse vídeo era Por que falar sobre suicídio? E o mês de setembro sempre traz à mente das pessoas esse assunto tão sério e tão importante. Essa semana, esses dias atrás, a gente foi noticiado, foi noticiado algo que, assim, me deixou muito triste. Foi noticiado que mais de 40% das pessoas durante essa pandemia, ou comparado com os dados anteriores, mais de 40% relataram ter esses sintomas da depressão. O que a gente deve fazer quando a gente encontra na nossa família, no nosso círculo de amizades, pessoas que têm depressão? O objetivo do vídeo de hoje é exatamente esse, é ajudar você a ter cuidado com o que você fala e a saber falar o que é certo, o que é correto e apropriado para quem tem depressão, ajudando assim as pessoas a se livrarem ou afastarem os pensamentos de tirar ou de desistir da própria vida. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vendedor de Ideias. Bom, eu vou começar falando aqui sobre o que a gente não deve dizer para quem tem depressão. Se você encontra alguém na sua família, no seu círculo de amizades, que expressa que está cansado da vida, que está pensando em desistir, que já pensou em tirar a própria vida, esses, como a gente mencionou no vídeo anterior sobre por que falar sobre suicídio, esses são sintomas claros de que a pessoa pode vir a cometer o ato. Não encare esse tipo de alerta de falas, que às vezes a gente pensa que é para chamar atenção, para aparecer, mas não é. Muitas vezes, já foi comprovado, as pessoas que tentam tirar a própria vida falaram que iam fazer isso antes. Elas não só falaram que queriam fazer isso, mas elas agiram de acordo com isso. Como assim, Léo? Muitas vezes as pessoas começam a abusar do álcool, das drogas, começam a beber e dirigir perigosamente. Ou seja, a pessoa assume propositalmente certos riscos à própria vida. Anda sozinha nas ruas, em determinados bairros ou locais da cidade que são conhecidamente perigosos. Esses são riscos assumidos, que a pessoa, digamos que ela tenta a sorte. Então, fique atento se ao seu redor você encontra alguém com esses sintomas para que você possa ajudar. E como eu falei, a gente vai falar sobre 3 coisas que você não deve dizer. Você não deve falar para quem tem depressão ou para quem tem pensamentos suicidas. A primeira coisa que você não deve falar é para a pessoa olhar o lado positivo da vida. Você, às vezes, na boa intenção de ajudar, você fala, olha, pense pelo lado positivo, reflita nas coisas que você tem, sua família, o seu emprego, os seus recursos. Falar para alguém que tem depressão, olhar o lado bom da vida, não ajuda. Às vezes só atrapalha. A pessoa passa a refletir no quão ingrata ela está sendo. Olha só que pensamento ruim que você trouxe à mente da pessoa que já está mal, que já está lá no fundo do poço. Você causa nela um sentimento de ingratidão. Eu não estou dizendo com isso que essas pessoas estão sendo ingratas. Elas estão passando por um problema, uma aflição que precisa ser tratada, precisa de ajuda. Mas você está incentivando a pessoa a ter mais um sentimento negativo, além dos que ela já está sentindo. Então, pedir para a pessoa olhar o lado positivo das coisas, das situações, da vida, não existe, não funciona com quem tem depressão. A gente precisa ser positivo, a gente reconhece que ter pensamentos positivos ajuda a gente a lidar com certas situações de aflição. Mas falar isso para quem tem depressão não é uma boa ideia, então evite falar isso. A segunda coisa que você não deve dizer para quem tem depressão é comparar a pessoa com outra. Por exemplo, outra pessoa que você conhece, que a pessoa também conhece, que já venceu a depressão, que está se tratando, que está passando por tratamento e que está bem, está melhorando. Não compare. Cada caso tem as suas peculiaridades, tem as suas circunstâncias. Cada pessoa evolui, se recupera desse problema no seu ritmo.
com os tratamentos adequados, claro. Então não compare. Olha fulano também já passou por isso, eu já passei por isso. Olha o meu exemplo, eu já superei. É claro que você pode usar o seu exemplo ou de outra pessoa para mostrar que é possível superar. Mas não diga que a pessoa está como que atrasada. Às vezes a gente quer ajudar e usa esse tom, né? Mas você está aí há tanto tempo nessa situação. Olha fulano, né? Passou por essa aflição, por aquela outra. Às vezes a outra pessoa passou por mais problemas e se recuperou mais rápido. Porque tem o ritmo dela. Então não diga à pessoa que tem depressão ou que expressa sentimentos suicidas ou pensamentos suicidas que ela veja o lado positivo da vida ou das coisas e muito menos compare a situação dela com a de outras pessoas. Isso não ajuda. A pessoa só vai aumentar o sentimento que ela já tem de incapacidade, de impotência. E a terceira coisa, e essa é muito importante, que você não deve falar para quem tem depressão é menosprezar os tratamentos médicos. Não fale que, para de tomar esse remédio, não está funcionando. Não precisa fazer terapia, toda semana ir ao psicólogo, isso não é necessário. Não menospreze os tratamentos médicos, sejam terapias ou medicamentos. Isso é muito importante porque você vai incentivar a pessoa a procurar ajuda profissional. É claro que os familiares, os amigos podem ajudar, mas a ajuda profissional também é essencial para superar esse problema tão aflitivo. E agora eu separei 3 coisas que você deve falar para quem tem depressão. Primeiro, nada. Isso mesmo. Não fale nada, só escute. Quando a pessoa quiser desabafar, quando a pessoa quiser falar o que ela está sentindo, às vezes coisas que ela só está sentindo naquele momento, palavras que a Bíblia chama de irrefletidas. Sabe quando você fala no calor da emoção, que você está sentindo, mas aquilo não corresponde ao seu sentimento real, deixa a pessoa desabafar. Não fale nada. Essa é a primeira coisa que você deve falar para quem tem depressão. A segunda coisa é incentivar a pessoa a continuar os tratamentos que ela está fazendo ou a buscar tratamento. Incentive a pessoa a procurar ajuda profissional. Através de tratamentos como terapia ou medicamentos, uso de medicamentos, as pessoas podem se recuperar ou amenizar os sintomas da depressão. Lembre-se que depressão não é falta de Deus ou simplesmente uma tristeza grande que a pessoa está sentindo. É algo clínico, precisa ser tratado. Quando a gente se conscientiza disso, é muito mais fácil ajudar quem passa por esse problema. A terceira coisa que você deve falar ou fazer para quem tem depressão, eu posso resumir em uma frase que eu acho uma frase que me toca muito, propõe uma reflexão muito grande, que é a seguinte frase: dê flores aos vivos. Muitas pessoas, para demonstrar respeito por aqueles que já partiram, costumam levar flores, né? Por ocasião do seu funeral, do seu enterro. Tem pessoas que têm o hábito de levar flores por muitos anos depois. Mas essas pessoas que já partiram não fazem proveito dessas coisas. Qualquer palavra de consolo, qualquer palavra de ânimo, qualquer expressão de gratidão que você tenha com as pessoas, algo que você podia fazer em vida, depois que a pessoa morre, não dá mais para fazer. Então, dê flores aos vivos, mostre pelas suas palavras e pelas suas ações que você se interessa pela pessoa e valoriza a presença dela na sua vida. Então, pessoal, esse era o conteúdo que a gente tinha para o vídeo de hoje, né? Novamente, eu peço compreensão a vocês pela mudança de tom do vídeo. Esse assunto era um assunto que eu já queria falar, não só nesse mês, né? Muita gente brinca, e às vezes brincadeiras de mau gosto, e falam, só se fala desse assunto no mês de setembro. O mês de setembro é um mês criado para se trazer mais atenção ainda ao tema, mas em todo o resto do ano a gente precisa falar sobre isso e ajudar pessoas que sofrem com esse problema. E se você sofre com esse problema, eu quero indicar para você um link que eu vou deixar aqui na descrição que traz 3 motivos para você não desistir da vida. Eu vou deixar tanto na descrição do vídeo como também num comentário fixado abaixo desse vídeo. 3 razões para não desistir da vida. Se você sofre com pensamentos suicidas ou sofre de depressão, você pode entrar em contato também com o número 188, CVV, Centro de Valorização da Vida. É essa a recomendação que a gente deixa para todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.